Chuva é bênção, irmão. Pode acomodar no teu lugar, porque Deus tem coisa muito boa para nós aqui nessa noite. Pastor Samuel. Muito bem, meus irmãos. Você abra a sua apostila aí na página de número 25. Página de número 25. E nós temos um tema. E para a gente tirar o foco da chuva e colocar o foco aqui dentro, é necessário que você me ajude para a gente ficar ligado no projeto de Deus nessa noite. Amém? Então, fica de pé e vamos falar o título da ministração dessa noite, só para dinamizar, né, já a nossa ministração. O tema aí é fazendo a diferença no ministério, colocando sal no manancial de águas da nossa vida. Todos acharam aí o tema? Hello, vou perguntar de novo. Todos acharam o tema? Hein? Da página 26, perdão, eu falei 25, então o equívoco foi meu, não é de vocês. Muito bem, vamos repetir comigo, todos junto comigo. 1, 2 e 3. Fazendo a diferença no ministério, colocando sal no manancial de águas de nossas vidas. Diga para alguém que está do seu lado, eu. Não, fala forte isso, eu preciso colocar sal no manancial de águas da minha vida para fazer a diferença no ministério. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Jesus. Muito bem, toma o seu assento, nobres irmãos. E eu queria que você não conversasse agora e também não se movesse. Vamos nos ligar aqui dentro, por gentileza. Escute, nobre irmão. Eu acredito que todos nós, que de alguma forma estamos envolvidos com o reino de Deus, e de alguma forma temos apreço pela palavra de Deus e nos acostumamos a estudá-la, examiná-la. Eu acredito que a maioria dos irmãos que estão aqui, com exceção dos novos convertidos, já ouviu falar desses dois personagens das Escrituras do Antigo Testamento, chamado Elias e Eliseu. Eu acredito que, pelo menos, se você nunca leu alguma coisa sobre a biografia de Elias ou a biografia de Eliseu, pelo menos você já ouviu uma mensagem acerca desses dois personagens das Escrituras do Antigo Testamento. E como o tempo é exíguo, nós não dispomos de uma disponibilidade de tempo grande para ministrarmos acerca deste assunto, nós vamos procurar resumir o que pretendemos compartilhar com os irmãos. Elias é um personagem atípico nas Escrituras do Antigo Testamento. Ele é atípico porque é um dos profetas dos mais venerados, é um dos profetas dos mais respeitados, é um dos profetas dos mais apreciados pelos hebreus, pelos judeus, até o dia de hoje. Ele é um personagem atípico porque, dentre os profetas das Escrituras do Antigo Testamento, ele foi o único que apareceu no Monte da Transfiguração, acompanhando Moisés e Jesus, no dia que Jesus se transfigurou, no capítulo 17 do Evangelho de Mateus.
E nós percebemos que ali estava Moisés representando a lei, estava Elias representando os profetas, e aparece Jesus ali na plenitude da sua glória. E eu entendo que esse personagem emerge, ele aflora, ele aparece nas Escrituras do Antigo Testamento de uma forma até inusitada, porque o texto não faz comentários muito profundos acerca do seu aparecimento. O texto no capítulo 17 do livro de 2 Reis, do capítulo 17, o texto apenas diz Elias o Tesbita. Elias o Tesbita. Ele emerge, ele aparece no contexto da nação de Israel, numa época, num tempo que eu diria que seria um tempo de apostasia nacional. Vou repetir, um tempo de apostasia nacional, ou seja, a nação de Israel, a nação eleita, a nação que, sob o ponto de vista da Bíblia, é menina dos olhos de Deus, que Deus elegeu com o objetivo de se revelar para as outras nações através dela. Todas as demais nações têm uma característica religiosa. As demais nações são politeístas. As demais nações, elas adoram a vários deuses. E Deus elegeu Israel, e na constituição da nação de Israel está um predicativo, está uma ordem determinada por Deus, dizendo: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. É o único Deus digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. Então Israel era uma nação monoteísta, uma nação que se inclinava apenas diante de um único Deus. E ela se distinguia, se destacava entre as outras nações, as quais eram politeístas. Mas aí emerge no contexto dessa nação um casal chamado Acabe. O rei Acabe e a rainha Jezabel, eles começam a governar a nação de Israel num período chamado, eu diria que por volta do ano 900 antes de Cristo. Emerge no contexto da nação de Israel para governá-la o rei Acabe e a rainha Jezabel. E neste período, Israel acaba se apostatando da fé por influência nociva, tanto de Jezabel, quanto influência nociva da parte de Acabe, o rei. E isso é retratado lá no capítulo de número 17, queria que você desse uma olhada aí na sua Bíblia, no capítulo 17 do livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, você vai encontrar uma passagem bíblica, aliás, no capítulo 19, versículo 10, você vai encontrar uma passagem bíblica que diz assim: respondeu ele, se referindo a Elias. O texto diz: respondeu ele, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas, a espada, só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. Palavras da parte do profeta Elias. E neste versículo nós encontramos as 3 dimensões da apostasia que tomou conta da nação de Israel por volta do ano 900 a.C., quando o rei Acabe e a rainha Jezabel estavam no governo da nação. E aí você vai encontrar nesse versículo, a primeira parte do versículo diz: os filhos de Israel quebraram a aliança com Deus. Tá? O texto diz, Elias está dizendo, respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Nessa expressão aí, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, ele está se referindo que Deus elegeu Israel para que no contexto das nações, Israel adorasse a Deus como único e verdadeiro Deus. Ouve, Israel, o Senhor vosso Deus é o único digno de honra, digno de glória, digno de louvor e digno de adoração. E isso estava intrinsecamente relacionado com uma aliança que Deus houvera feito com Israel. Israel, para preservar a aliança, tinha que assumir o compromisso de não se inclinar, em hipótese alguma, diante de outros deuses, mas deveria preservar o compromisso com Deus de adorá-lo como o único Deus. E aí, quando a apostasia vem, movido por Jezabel e por Acabe, o que acontece? Israel quebra essa aliança. E em vez de adorar a Deus como o único Deus, Israel agora passa a prestar cultos a Baal e a Zera. Passa a prestar cultos a esses deuses pagãos. Então, Israel quebra a aliança. Então, a primeira dimensão da apostasia nacional está relacionado com a quebra de aliança. A segunda está relacionado com a perseguição religiosa. No mesmo texto, ele respondeu ele: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, os filhos de Israel deixaram a tua aliança, quebraram os teus altares. Aí vem a perseguição religiosa. Mataram os teus profetas à espada. Em primeira instância, eles quebram a aliança, em vez de adorar a Deus, adorando Baal e Azera, que eram deuses pagãos. E eles quebram os altares e eles passam a adorar esses deuses. Em segunda instância, o profeta diz que mataram os profetas. Profeta é porta-voz de Deus. A Bíblia diz que não havendo profecia, o povo se corrompe. De maneira que a Bíblia diz: credes em Deus, estareis seguro, crede nos vossos profetas e prosperareis. E aí o que acontece? Além deles terem quebrado a aliança e se voltado para os deuses pagãos, das nações pagãs, que era Baal e Azera, agora eles mataram os profetas para que não houvesse mensagem profética que os exortassem a voltar, a se inclinar diante de Deus. Então a apostasia está relacionada com a quebra de aliança, está relacionado com a perseguição religiosa que norteou a nação, e em terceiro lugar, está relacionado com a determinação de Acabe. A determinação
de Jezabel de acabar por completo com o culto a Yahvé, a Jeová. O texto termina dizendo, Elias dizendo, só eu fiquei. Embora ele tivesse equivocado, porque Deus na frente corrige ele, dizendo, ainda existem 7.000 que eu preservei, que não dobraram os joelhos diante de Baal e nem beijaram seus pés. Mas ele, naquele contexto, ele imaginou que estivesse só, e ele diz, só eu fiquei. E aí ele diz, só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também, porque eu sou a única voz profética que se preservou no contexto da nação, e estão querendo calar-me, me matando. E o Elias emerge nesse contexto de apostasia nacional. E aí, quando ele emerge, quando ele aflora, aí ele afronta. Por isso que tentam matá-lo, porque ele já havia, Jezabel e Acabe já havia matado os profetas, né? Então Elias surge nesse contexto de matança de profetas, e ele vai lá no palácio e ele confronta Jezabel. Ele vai lá no palácio e confronta Acabe. E ele acaba criando um duelo de caráter espiritual entre os deuses pagãos, chamado Baal e Azera, que Jezabel e Acabe seduziu a nação, se apostatar da fé. Elias faz um desafio, e nesse desafio, Elias consegue vencer 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera, de maneira que ele consegue vencê-lo. E aí, esse profeta, chamado Elias, numa linguagem comum, popular, para você assimilar o que eu pretendo dizer, ele se tornou um profeta conhecido de norte a leste, de leste a oeste, em Israel. É mais ou menos como se hoje alguém emergisse no contexto religioso brasileiro de uma forma típica, de uma forma singular, de uma forma sui generis, que trouxesse um impacto no contexto dessa nação, e essa pessoa fosse propagada pela mídia escrita, pela mídia falada, e ficasse conhecido de norte a sul, de leste a oeste no Brasil. Elias ficou conhecido nacionalmente diante da sua ousadia, da sua intrepidez, de ir lá confrontar Jezabel, de ir lá confrontar Acabe e de conseguir vencer os profetas de Baal e os profetas de Azera. Aí a fama de Elias percorreu por todas as cidades de Israel. Aí entra o ponto que eu quero chegar acerca de Eliseu, que eu estou fazendo essa introdução com o objetivo de fazer aliar Elias a Eliseu. E aí o Eliseu, de contrapartida, ele era um cidadão comum, igual você, meu nobre, igual eu. O Eliseu estava na labuta diária. O Eliseu, na verdade, ele tinha 12 juntas de bois e ele estava arando a terra com a 12ª junta de bois. Ele estava lá e ele fazia isso diariamente. Ele era um camponês, ele era um latifundiário que tinha 12 juntas de bois. E uma pessoa que tinha 12 juntas de bois, na época de Eliseu, era uma pessoa de alguma forma abastada, era uma pessoa que tinha um certo recurso socioeconômico. E ele todo dia suava a camisa, pegava aquelas 12 juntas de boi e ia para o campo. E nesse dia ele estava com a 12ª junta de boi, lavrando a terra, cuidando da terra, com aquela 12ª junta de boi, e de uma forma inesperada, escute, nobre,
ele recebe uma visita, uma visita de alguém altamente nobre, uma visita do profeta Elias, que estava, estou contextualizando, estava na mídia, só se falava de Elias no contexto da nação de Israel, pelo seu feito de ter confrontado Acabe, de ter confrontado Jezabel, de ter matado os profetas de Baal. Só se falava em Elias. O nome de Elias estava no topo dos principais jornais. Eu estou contextualizando. O nome de Elias estava nas manchetes de jornal. E o Eliseu sai para trabalhar como se eu e você que é pedreiro, você que é padeiro, você que é professor, você que é cabeleireiro, você que é carpinteiro, você que é mecânico, você que é médico, dentista, como você faz todos os dias, levanta e vai para o seu trabalho, acreditando num dia comum, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. O Eliseu fazia isso diariamente. Ele levantava, pegava as suas juntas de boi e ia para o campo trabalhar. E daí, num dia, quando Eliseu menos espera, quem é que o visita? O Elias. Ele fica pasmo, ele fica boquiaberto, ele fica sobressaltado, de alguma forma impactado, imaginando, meu Deus, que visita ilustre é essa? E o Elias era uma pessoa atípica, diferente em toda a sua maneira de ser, como ser humano. E o Elias passa pelo Eliseu e passa nele a sua capa. E não lhe diz nenhuma palavra. Só passa a capa no Eliseu. E o Eliseu olha aquele gesto, corre atrás de Elias e avisa para Elias: ora, Elias, aguarda um pouquinho que eu vou em casa me despedir da minha mãe e do meu pai. Na verdade, Elias não havia falado nada, absolutamente nada, vezes nada, com Eliseu. Simplesmente passou a capa no Eliseu. Só que o Eliseu teve discernimento que aquele gesto de Elias não era um gesto comum. Aquele gesto tinha uma conotação de caráter espiritual profunda. Aquele gesto era uma oportunidade ímpar, era uma oportunidade singular que Deus estava dando e ele precisava aproveitá-la. Quando Elias passa a capa, ele corre atrás de Elias e diz: olha, eu não vou te seguir agora, já de imediato, porque eu tenho que dar satisfação aos meus pais, tenho que dar satisfação. Talvez fosse um jovem, correu em casa, deu satisfação aos pais e de imediato ele pegou os carros, todos os amparatos dos carros de boi, ele simplesmente desmontou os carros de boi, matou os bois que carregava a 12ª junta de boi, matou os bois com a parafernália dos carros, ele fez uma fogueira, assou a carne dos bois, convidou seus amigos da cidade, se despediu dos seus amigos e de imediato o texto diz que ele fez duas coisas. Primeiro, passou a seguir Elias. Vou repetir, a primeira coisa que ele fez, passou a seguir Elias. A segunda coisa que ele fez, passou a servi-lo. Vou repetir, primeira coisa que ele fez, quem se lembra? A primeira coisa que ele fez, passou a seguir Elias. A segunda coisa que ele fez, qual foi a segunda coisa? Passou a servi-lo. Aqui vai um ponto, nobre e querido irmão. Aqui vai um ponto. Deus tem alguma coisa extraordinária para fazer nesse tempo que precede o arrebatamento da igreja. Deus tem alguma coisa extraordinária. Deus tem alguma coisa reservada para trazer um reavivamento nessa pátria brasileira, que de alguma forma já se apostatou da fé de forma generalizada. Há uma apostasia genérica invadindo as portas
das nossas igrejas. Agora eu entendo, meu nobre, que nesse meio, Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim, Deus está olhando para nós. E de repente nós estamos na nossa labuta diária, como pedreiro, como mecânico, como médico, como dentista, como professor, desenvolvendo o nosso trabalho cotidiano. E às vezes você ora, você clama, você pede a Deus que te dê uma oportunidade de você ser útil no reino, nesse tempo que precede o arrebatamento da igreja, e você cria uma expectativa de que você vai ter um encontro com Deus, assim, daqueles encontros bombásticos. Um anjo vai aparecer para você, de vestes brancas, e etc., vai falar com você, e você vai abandonar tudo para atender a demanda do crescimento do reino. Mas nem sempre Deus vem com a embalagem baseado exatamente no nosso ponto de vista, da nossa razão. Deus às vezes vem de uma forma atípica, Deus vem de uma forma sui generis, de uma forma singular. É você e eu que tem que discernir o que é que Deus quer conosco neste tempo. E o Eliseu estava lá trabalhando, como nós trabalhamos todos os dias. Mas o Eliseu já tinha ouvido falar da fama de Elias. O Eliseu imaginava, meu Deus, tu levantaste esse homem. Ele confrontou Jezabel, ele confrontou Acabe, ele matou os profetas de Baal, ele matou os profetas de Azera. Meu Deus, eu estou aqui atrás dessas juntas de boi, mas queima no meu peito uma chamada. Eu gostaria de alimentá-la, eu gostaria de dar vazão a esse desejo descomunal que está intrínseco na minha alma, de fazer alguma coisa que te engrandeça, que te magnifica, que te exalta, nesse tempo de apostasia na nossa nação. Quando de repente ele menos espera, recebe a visita do profeta, e o profeta passa a capa. Ao passar a capa, o profeta não lhe faz nenhuma promessa. O profeta não lhe faz nenhuma promessa. Mas ele discerniu que ao passar a capa nele, Deus estava querendo informá-lo que o tempo chegou, que a hora chegou, e era a hora dele abdicar-se de qualquer outra coisa que ocupava o seu tempo e correr de imediato para seguir o profeta. Eu sei que Deus está aqui nessa noite. Eu vou repetir, essa casa está impregnada de uma fragrância. É a fragrância da rosa de Sarão. Essa casa está impregnada de uma fragrância, é a fragrância do lírio dos vales, é o brilho da estrela da manhã. Há um rugir dentro dessa casa, é o rugir do leão da tribo de Judá, que nunca perdeu uma batalha para Satanás. E Deus sabe, homem, Deus sabe, mulher, que você teve um dia atípico, talvez atribulado, um dia de trabalho duro, atrás de ganhar o seu pão de cada dia. Mas mesmo com esse tempo frio, mesmo com esse tempo chuvoso, você encarou as intempéries do tempo e veio para cá para ouvir a voz de Deus. E essa noite, a capa de Elias está passando aí aonde você está. Eu vou profetizar, isso é simbólico. A capa de Elias está esfregando aí em você agora. Seria interessante que você tivesse discernimento e não ficasse aí protocolado, perninha cruzada, não levanta a mão para não amassar o terno, não chora para não manchar a maquiagem, protocoladinho, como se nada de sobrenatural estivesse acontecendo dentro dessa casa. Talvez você veio pensando que é uma mera escola com o objetivo de passar só informação teológica. Mas eu vim te dizer que essa escola
ela tem um teor superior à ideia de passar informação, superior à ideia de cultura teológica. Deus, na verdade, nos reuniu nessa casa, principalmente nessa noite de sexta-feira, porque Ele está precisando de alguém que discirna que Ele está aí agora, passando perto de você com a capa e dizendo: eu estou vendo essa chama que queima no teu peito. Quem tem fome, quem tem sede de Deus, essa fome, essa sede tem que vir acompanhado de discernimento, de saber aproveitar uma oportunidade ímpar. E foi num dia comum que o Elias esfrega a capa em Eliseu. E hoje é sexta-feira, um dia comum. E pode ser nessa sexta-feira o seu dia. Eu vou repetir, pode ser nessa sexta-feira a sua hora. Discirne essa oportunidade. Quebra o protocolo. Abre o teu coração nesta hora. Abre o teu coração nessa hora. Receba a unção fresca que está vindo da parte de Deus agora nessa casa. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Seja cheio do Espírito. Abachurianda. Breno Costelevrenastes. Amanacondou Shemegezaste. Abre a tua boca e vai glorificando em nome de Jesus. Abre a tua boca, não fique protocolado, reparando A, reparando B, olhando o sapato do teu irmão que está à sua direita, à sua esquerda. Olha para ele, autor e consumador da nossa fé, que está nessa casa, nessa noite. Agora escute, ao passar a capa, o Eliseu vai em casa, obedece à autoridade paterna dos seus pais e diz para os pais: pais, o senhor sabe que eu sou jovem, a despeito das 12 juntas de bois que tenho, e como jovem já sou um menino bem-sucedido, por causa dos recursos que essas juntas de bois têm me proporcionado. Mas papai e mamãe, queima aqui no meu peito uma chama. Papai e mamãe, vendo a situação da minha pátria, que se apostatou da fé, e vendo Elias reclamando que só ele ficou, que estão matando os teus profetas, estão queimando os altares de Deus. Papai e mamãe, hoje, de forma surpreendente, eu recebi a visita ilustre deste homem chamado Elias, que está na mídia nacional. Papai e mamãe, ele fez algo comigo, e ao fazer o que ele fez, o meu coração disparou dentro de mim, dizendo para mim que era uma oportunidade que Deus estava me dando para algo relevante, para algo nobre, para algo que vai trazer glórias ao nome de Jesus. E papai, eu vim aqui dizer para o Senhor que eu vim agora me despedir de vocês, porque a partir de agora eu abdico-me das juntas de bois e eu vou seguir o profeta. Eu vou seguir o profeta. E não apenas vou seguir, ele não me prometeu nada, não me garantiu nada, mas eu vou segui-lo, e no meu coração só está um propósito: servi-lo. Quando ele suspirar, papai, mamãe, por querer beber água, eu vou derramar água na mão do profeta. Deixa eu te falar, nobre, se você tem chamada da parte de Deus, você não vai chegar a lugar algum só, fundamentado nas suas ideias preconcebidas.
Você precisa de alguém para te mentorar. Você precisa de um referencial para você seguir. Você tem que deixar, desculpa a linguagem, você precisa deixar de ser obstinado, deixar de ser teimoso. O nosso mal é esse, teimosia, obstinação. O nosso mal está relacionado com condicionamento. Eu já sei, não preciso aprender mais. Você está entendendo? Você precisa se despir de você mesmo e entender que se a capa de Elias está passando em você, Deus tem algo com você, mas esse algo que Deus tem com você depende de um preparo. E esse preparo você só vai tê-lo se você aceitar o mentor que Deus quer colocar no seu caminho. E o Eliseu tinha chama, queimava no peito, fez uma renúncia de várias coisas e entendeu que Elias seria o seu mentor. Passou a seguir os passos de Elias. E você precisa, nobre, seguir os passos de alguém que é um referencial de caráter espiritual para você. Você tem que deixar esse orgulho, essa arrogância, essa prepotência, essa altivez, de pensar que você sabe quando você não sabe. Porque às vezes a gente deita atravessado na cama, a perna fica para o lado de fora, a gente pensa que cresceu. Mas é porque a gente deitou atravessado. A gente não cresceu. Por exemplo, hoje eu estou aqui na minha retaguarda com um dos ícones do ensino teológico na nossa pátria. Está aqui pastor João Maria. É a primeira vez que tenho o privilégio de estar num auditório com ele para ouvi-lo pessoalmente. Mas por todos os lugares por onde tenho passado, tenho ouvido proezas acerca do ministério desse nobre e digníssimo companheiro que está na minha retaguarda. Me sinto até constrangido ministrar para vocês com ele na minha retaguarda. No entanto, estou aqui consciente que o cabedal, que a experiência que Deus o deu no campo teológico pode me ser muito útil. E eu vou ter o prazer de ouvi-lo nessa noite, pela primeira vez, e com certeza sei que você ministrado e abençoado. E o Eliseu discerniu, aí está o Elias, eu vou seguir ele. Você segue alguém, obreiro? O seu pastor é um referencial para você? Você o ouve? Quando ele te aconselha, você não empina o seu nariz, você não endurece o seu pescoço, você não o resiste. Quando ele diz para você, vai por aqui, não vai por aqui, você não quer bater boca. Eu ensinei uma coisa para as minhas filhas, eu tenho 2 filhas. Eu disse para elas um dia, vocês querem ganhar o coração do pai? Sim, papai, a gente quer. Então, mesmo que vocês cometam qualquer erro dos mais graves que vocês cometerem, o primeiro a saber sou eu. Eu quero ser o primeiro a saber. Eu não quero saber pela boca de terceiros. Pode ser coisa grave. Corre para o teu pai e conta para ele o que você fez de errado. A segunda coisa que eu queria ensinar a vocês é o seguinte: vocês podem estar certo e o pai está errado. Eu, como pai, posso estar errado. Vocês estão certos ao conversar comigo. Ao conversar comigo, eu mesmo errado, não bata a boca comigo. Pela graça de Deus, até hoje, a nossa convivência é de amigos. E hoje tem obreiros, desculpa a linguagem, que começaram ontem. Desculpa, não tiraram nem a fralda. Desculpa a linguagem, porque é uma escola bíblica. Mas esses obreiros já empinam o nariz, já endurece a cerviz
E quando o seu líder, o seu profeta, que Deus colocou no seu caminho para você seguir, vai te dar a orientação básica para um ministério fecundo, profícuo, abençoado, você começa a bater boca com ele como se estivesse em pé de igualdade. Mas a nobreza de Eliseu foi seguir Elias e só fazer uma coisa: eu não bato boca com o meu líder. O que eu faço? Eu só vou servi-lo e não vou esperar ele me pedir as coisas. Eu vou discernir até o suspiro da sua alma. A essência de um fecundo ministério está no servir. A essência do ministério de Jesus estava no servir. Jesus foi o melhor diácono de todos os tempos. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. E várias vezes ele colocou o avental da humildade. E teve a coragem de colocar uma bacia nos pés dos seus discípulos, aluno, para lavar os pés deles, para mostrar o que é a dignidade de servir. Abaixune recevácia, locochonarabassuias. Aleluia, 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 aleluia. Escute, o Eliseu serviu a Elias 7 anos. Quantos anos eu disse? 7 anos consecutivos, seguindo Elias. Aqui tá um ponto. Ele nunca ficou do lado e nunca passou à frente. Ele seguia. Elias está aqui, ele vem atrás. Você quer ser bem sucedido no ministério? Não passa à frente do seu líder. Também não tente ficar do lado em pé de igualdade. Segue. Segue. O Eliseu seguia. E o Eliseu nunca ouviu Elias pedir ele: ô Eliseu, remove essa caixa daqui para mim, para ali. Ou tira aquela cadeira dali. Não. Se você quer servir com excelência, aprenda a servir sem que te peça para fazer as coisas. O Elias suspirava por algo, o Eliseu já estava pronto para servir. E o texto diz que o servir ganhou uma conotação do ministério de Eliseu tão nobre, que lá dentro do palácio de um rei pergunta assim: será que não tem algum profeta em Israel? Será que não tem algum profeta em Israel que possamos consultá-lo? E dentro do contexto de um palácio real, estava lá a nobreza do trabalho de Eliseu. Alguém levanta lá: ó, aqui está Eliseu, filho de Safate, que serve a Elias, colocando águas nas suas mãos. Ó, como que é nobre você ser conhecido, não muitas vezes pelo título que você tem, mas como que é nobre ser conhecido pela nobreza de servir. Que o Espírito do Senhor
coloque no meu e no seu coração essa proposta desta noite: seguir o profeta e se colocar à disposição para servir em qualquer circunstância. Deus abençoe os irmãos. Linda mensagem, irmãos. Amém? Vocês podem glorificar ou exaltar o nome de Jesus. Deus continue abençoando o pastor Samuel Ribeiro, sendo este instrumento de Deus para nos ministrar a poderosa palavra do Senhor.